Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante, muito sério e meio polêmico, né? Nós vamos falar de barriga solidária. Estou aqui com 3 pessoas que estão intimamente envolvidas no processo. Estou com o Johnny Cândido, que é jornalista, assessor de imprensa, com o Pedro Ernesto, que é chefe de cozinha, né? E com a Dina, que é enfermeira. E nós estamos os 3 aqui, os 3 estão aqui falando comigo, porque o Johnny e o Pedro acabaram de ter filhos, isso mesmo, filhos, porque nasceram gêmeos. E a barriga solidária foi a Dina, né? Johnny, conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Como é que começou? Porque vocês se conheceram em 2015, não foi? Isso, foi, Pedro, sim. E aí, quando vocês se conheceram, vocês já tiveram essa vontade de ter filhos ou não? Não, acho que quando a gente começou a se relacionar, claro que esse não foi o primeiro assunto que veio, né? Mas com o passar do tempo, o relacionamento ficando mais sólido, a gente conversava sobre filhos, né? E claro que se a gente mantivesse o relacionamento, a nossa intenção era sim ter filhos. Como isso iria acontecer, a gente não tinha essa certeza, né? A gente não sabia se seria por meio de adoção, a gente até cogitou ter filhos com um casal de amigas lésbicas também, mas a gente achou que ia ser muitas famílias envolvidas e a gente queria filhos para nós. Mas a primeira intenção era ter filhos biológicos. Foi quando a gente procurou uma amiga nossa que trabalha com fertilização e ela nos recomendou, né, do meu ponto de vista, um dos melhores médicos do Brasil, nem de Goiás, que é o Dr. Luiz Augusto, né? Foi o primeiro médico a fazer inseminação aqui no estado de Goiás, há mais de 30 anos atrás. E ela nos indicou ele porque ele teria mais informações de como funciona o processo de barriga solidária no Brasil. A gente não tinha muita informação, apesar de ter lido muito, mas a gente queria saber como que funcionava na prática. E aí, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com esse médico, para que ele pudesse nos orientar e nos dizer quais seriam os trâmites, qual seria o caminho, né? E aí ele nos explicou que no Brasil, para que isso funcionasse, que pudesse acontecer, através de uma barriga solidária, tinha que ser uma mulher com parentesco de até 4º grau. Caso não fosse parente de até 4º grau, nós teríamos que abrir um processo no CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina aqui de Goiás, para que eles nos autorizassem e entendesse que não existiria nenhum tipo de vínculo comercial nessa situação. E aí foi quando a gente pensou em falar com algumas parentes nossas, a gente já estava preparado para ouvir não, né? E esses não vieram, porque realmente a gente entende que é uma decisão muito difícil, né? A pessoa abrir mão da vida dela, colocar a vida dela em risco, em prol de um sonho de outra pessoa. Então, assim, tem que ter muito amor ao próximo. E outra coisa que ter filhos hoje em dia, né, acaba falando assim, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Pedro, em algum momento te deixou com medo? Depois que vocês já tiveram a decisão de ter. Sim. Eu com medo até hoje. Na verdade, depois que os meninos nasceram, a gente tem medo de tudo. Mas acho que o medo é bom, né? Acho que o medo motiva o ser humano, faz ele crescer, faz ele estar procurando o melhor, não só para ele, como para as pessoas que estão em volta deles, né? E aí, com isso, a gente foi definindo passo a passo. O Johnny é uma pessoa que ele é do jeito dele, sabe? Só na última instância ele fala assim, não consegue assim, vai assim, não vamos desse jeito. Só na última instância ele fala assim, não consegue, ainda assim mesmo ele tenta mais um pouquinho e consegue o jeito que ele quer. Tanto que assim, ele é bem... Não desista. Bem proativo mesmo. Eu já até mudei meu discurso com ele. Falei, olha, se você conseguir, a gente vai. Você quer isso? Então tá, se você conseguir, eu tô com você. Então eu sempre apoio ele. E aí nesse fato a gente veio, igual ele falou, né? A gente recebeu vários nãos da família, mas a gente entende que é uma coisa que tem que ser desprendido espiritualmente, né? Para poder estar fazendo um processo desse. É muito, muito complicado. A pessoa tem que estar bem evoluída mesmo. E aí, quando chegou a Dinamarca, né, que foi o anjo da gente, na vida nossa, a gente conversou com ela e ela topou, falou, não, vou fazer para vocês. Topou de primeira, né? Pestanejou em falar assim, deixa eu pensar. Então, aí já vem a minha pergunta. Dinamarca, eu sei, eu li um resumo que a produção me mandou, que você
já é uma apoiadora do processo da barriga solidária. Mas daí a falar assim, vou ser uma barriga solidária, é um outro processo. Isso. Tanto na sua cabeça quanto das pessoas que te cercam. Você teve algum problema em relação à família? Alguém falou alguma coisa ou você decidiu e pronto? As pessoas falam até hoje, porque assim, tem muito preconceito, né? Então, até hoje, a gente é julgado. Tanto, até falei para os meninos, desde o início, que eles teriam que preparar bastante as crianças, com o psicológico delas, com o psicólogo mesmo, porque eles vão enfrentar muita dificuldade por o Brasil ser muito preconceituoso nessa questão. E até porque as pessoas têm isso, né, de achar que por você gerar... Ser mãe. Então, as pessoas sempre perguntam. Hoje mesmo um servidor lá do meu trabalho falou pra mim, falou assim, e aí, como que estão os seus meninos? Eu falei, meus meninos não, show, não quero, porque não são meus, né? São os meus sobrinhos. O que acontece? Eu sempre falei para os meninos, e quem me conhece há muito tempo sabe que a minha história de vida, eu sempre bato na tecla que o que tem que acontecer, vai acontecer, né? Tá escrito no universo todo o processo, e isso tinha que acontecer. E a nossa missão no mundo é servir um ao outro. Então, se eu não quero para mim, mas eu posso servir o João e o Pedro, eu posso servi-los. Nunca tive vontade de ter filho, mas tinha vontade de passar pelo processo de gravidez. Pois é, isso é tão interessante que eu falo uma coisa. E assim, tive toda certeza que eu não quero ter filho mesmo agora, depois que eu engravidei. Foi a experiência, né? Nem foi a experiência, assim... Porque não criou o vínculo materno entre eu e as crianças, né? Então eu falei assim, gente, realmente eu não quero ser mãe. Porque o pessoal sempre falava, não, na hora que você vê a carinha, lá você vai amar, vai gerar o amor materno. Eu falei, e ainda, depois que teve as crianças, eu ainda fiquei massageando as mamas para poder ver se a gente tinha leite, para poder doar lá para o banco de leite para as crianças se alimentarem. Mas não senti o amor de mãe em momento algum. É amor de tia, é a preocupação de tia. E o que é engraçado é porque, assim, as pessoas são tão preconceituosas com algumas coisas que eu tenho uma amiga que ela fala assim, não quero ser mãe. Nossa, ela é quase execrada por qualquer pessoa. Independente de ser homem ou mulher, fala, como assim uma mulher nasceu para ser mãe? Nasceu? Não, gente. Rotula aquilo, né? Que aquilo tem que ser. E Pedro, vocês encontraram nesse processo todo, no caminho até hoje, vocês encontraram alguma dificuldade? Chegou um ponto que uma hora ou outra vocês falaram assim, tá muito difícil. Pelo fato, assim, na minha posição, né? A parte da Dina foi ótimo, a gente conversou, foi um ano, quase 2 anos o processo, né? Com a Dina foi mais de um ano, um pouquinho, a gente trabalhando, conversando, mas o processo maior, assim, não sei nem se pode falar isso aqui, mas que a gente sofreu um pouco de resistência foi a parte do CRM, para poder liberar. Porque, parece assim, eu sei que é um órgão, né, que é para especificar isso, para deixar bem tranquilo e claro que não tem vínculo, né, de financeiro. Mas, assim, o processo demorou mais de um ano para poder ser aprovado. 1 ano e 3 meses. Para ser aprovado. Tanto que, assim, internamente aconteceu algumas coisas lá que a gente subentendeu para o nosso médico que tinha sido liberado. E a gente fez a inseminação, mas acabou que nesse processo aí não autorizou. Aí a gente ficou muito definido isso. Se podia, se não podia, se ia fazer, se ia dar certo ou não. Porque até chegar alguns pontos lá dentro, né, de passar medo na gente, falando que talvez não poderia ter feito isso, que não ia conseguir registrar os meninos. Porque não tinha resposta. Porque não tinha resposta. Sim ou não. Aí ficou muito... Para mim, assim, o processo que mais foi difícil foi isso. Agora o restante da gestação foi super tranquila. Mas o que é engraçado, né, que parece assim, que a única coisa que precisava andar rápido e não é tão complicado assim, é a que mais demora. Sim. Parece assim, que depender de uma... E eu até entendo que, assim, é algo novo para a grande maioria, né? Então eu sei que algumas particularidades seriam diferentes de casos, digamos, héteros, né? Mas só que assim, eu acho que tinha possibilidade de ter sido um processo mais célere, né? E se arrastou. Então assim, a gente está trabalhando com sonho, com vidas, e essa demora parece uma eternidade, né? Então assim, a gente ficar 1 ano e 3 meses aguardando uma resposta de um órgão, né? Que assim, seria a entidade maior dentro da medicina, isso foi um sofrimento e uma tortura psicológica muito grande para nós 3, porque a gente entendia que isso gera custo, né? Isso gera tempo e saúde, porque
o tempo da nossa barriga solidária, que é a Dina, estava passando. E a gente sabe, dentro da medicina, a mulher existe um período cronológico para poder gerar um filho. Então, tudo isso ia nos deixando cada vez mais ansioso. Mas, graças a Deus, demorou, mas deu certo. Mas a questão mais também é a evolução, né? Porque o ser humano ele evolui cada dia. Tecnologia, tem várias coisas que vão ajudar os humanos a prosseguir o caminho, né? O CRM acho que ficou um pouco mais fechado naquela coisa mais arcaica. Tanto que a gente precisou, no segundo momento, teve a ideia, né? Do plano de saúde, que a gente tem o IPASGO, o John tem IPASGO, e eu estou no plano dele. E falou, não, vamos fazer. Falou, mas tem como? Falei, tem como sim, ué. Por que se fosse um casal hétero ou um casal homo de 2 mulheres conseguiria fazer o plano de saúde pelo filho, por que não pode fazer pelo nosso? A gente está carregando nossos filhos. E a gente tem um plano de saúde, a gente não está pedindo para ela, a gente está pedindo para os filhos, que é um pré-natal para poder fazer. E a gente foi com esse pensamento, escreveu uma carta, foi no jurídico do IPASGO e em menos de um mês estava tudo resolvido já. Só não resolveu porque o CRM não tinha liberado ainda. Falta na resposta do CRM. Então, assim, tipo, um outro órgão do governo público também que poderia ter demorado, e assim, foi uma coisa muito boa que a gente abriu procedentes para que outros casais que engravidem através de barriga solidária tenham acesso ao plano de saúde. Porque, normalmente, o que os casais fazem é paga um plano à parte para essa barriga solidária. E não tem que ser isso, ela tem que ser incluída no plano familiar, porque ela está gerando a vida, os filhos desse casal. Né? Então, assim, depois que a gente abriu esse processo no nosso plano de saúde, a gente abriu procedentes e eu já fiquei sabendo que outros casais já foram beneficiados com essa nova lei. Né? Então, assim, a gente abriu procedentes, a gente não usufruiu, mas a gente abriu procedentes para que outras famílias fossem beneficiadas. É uma coisa super interessante, gente, porque quando vocês optam por fazer qualquer tipo de processo, pode ser órgão público ou particular, tenta ir até a última, tentar saber de tudo, porque isso não surgiu da cabeça do Johnny, o Johnny foi atrás. Exatamente. Então, assim, tudo é legal você ir atrás, porque você sabe até onde você pode ir, porque os órgãos não te falam. CRM, então, não fala mesmo. Então, assim, plano de saúde é sempre mais complicado, tudo é muito mais complicado, porque se você for atrás, não, você vai atrás com embasamento. Né? É igual eu estava lendo também que uma das coisas que eu acho que é muito importante, eu também vi que você acha isso, é o processo psicológico, o atendimento de um psicólogo. Sim. Porque não adianta você falar, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Aí será se realmente você está preparado para isso? Quando eu falei assim, você teve medo, Pedro, é por causa disso mesmo. Às vezes um psicólogo ele precisa de antes, durante e depois, porque é onde você começa a ter uma segurança para fazer isso, para ir atrás. Porque senão chega uma hora, é tanto empecilho que você desiste. Exatamente. E assim, até uma outra informação aqui, ó, em primeira mão para vocês, é que devido aos nossos filhos não terem nascido pelo nosso plano de saúde, eu consigo incluí-los como meus dependentes. Porém, eles teriam que ter carência. Mas como foi uma questão do nosso plano de saúde não ter incluído a tempo a nossa amiga, eu abri um outro processo interno dentro do nosso plano de saúde e eu consegui ontem o direito de incluir os meus filhos sem carência, ou seja, eles iriam ter que ter uma carência de 1 ano, se precisar de cirurgia ou alguns exames específicos, agora eles entraram sem carência. E isso eu só consegui porque eu fui atrás de informação dentro do plano de saúde. E acaba uma coisa puxando a outra. Exatamente. Né? Dina, e você no seu trabalho, você ficou grávida. Aí você teve todos os privilégios ou não? Todo mundo queria me afastar e eu não consigo ficar em casa. Em plena pandemia, né? Aí eu tive que assinar um documento falando que eu me responsabilizava por mim mesma trabalhando em meio à pandemia. Continuei trabalhando nos 2 empregos, fazendo 36 horas, folgando 12, né, Johnny? Isso. Andava 7 quilômetros por dia dentro do CAIS, né? Então... pelo menos o preparo físico está ótimo. E trabalhei até o último dia. Eu trabalhei na sexta-feira, depois do trabalho, eu fui para uma festinha de aniversário do médico. Aí no sábado, fiquei o dia inteiro morgada em casa, porque eu tinha muito enjoo mesmo. Não tive nada na gravidez, a não ser o enjoo, né? E aí, sábado à noite, eu estava arrumando para comer um espetinho, uma jantinha. Em pleno dia dos namorados. Em pleno dia dos namorados, 9h30 da noite, aí Marianinha falou assim, não, você não vai comer sozinha. Aí rompeu a bolsa, aí eu cancelei com os meninos o espetinho, que era próximo à casa, liguei para os pais, falei,
de início, quando eu estava trocando de roupa, eu achei que era xixi. Eu falei, gente, mas o povo fala que grávida faz xixi na roupa, mas tá muito cedo, é 5 meses, né? E aí, quando eu olhei o tapete, estava totalmente encharcado. Eu falei, não, é xixi. Aí liguei para os meninos e a gente foi para a maternidade. É porque teve isso também, né? Vocês tiveram eles prematuros. Muito prematuros extremos, né? Eles nasceram com 25 semanas. Né? A Dina estourou a bolsa com 24. A gente ficou internado 1 semana ainda, tentando segurar ela em repouso absoluto. Só podia levantar mesmo para poder ir ao banheiro. Mas ainda assim, ela começou a entrar em trabalho de parto 1 semana após e teve que fazer uma cesárea às pressas. E aí, como eles estão hoje? Porque é um menino ou uma menina? Isso, um casalzinho. Um casalzinho. Então, o Gael, ele nasceu com 975 gramas, medindo 35 centímetros, e hoje ele já está em casa com quase 6 quilos, graças a Deus. E aí, é claro, a gente está fazendo todo o acompanhamento com os profissionais da área médica, né? Para verificar se não vai ficar nenhuma sequela, mas assim, até onde a gente já foi, não tem nada, em nome de Jesus não vai ficar não. A Mariana foi a menorzinha, né? A que quis sair, né? Sim. E a menorzinha, ela cabia literalmente na palma da minha mão. Da cabeça aos pés, ela cabia na palma da minha mão. Ela tinha 30 centímetros, 540 gramas. Então, assim, eu nem consegui ver bebês nascendo. Eu vi fetos do lado de fora, né, Dina? Eram vermelhinhos, translúcidos. A Mariana não tinha nem esse rasgo do olho, era só uma membrana única. E hoje ela está bem, ela ainda continua internada na UTI do Hospital Dona Iris, mas ela está bem, já está com quase 3 quilos, e está esperando ganhar um pouco mais de peso para poder receber alta também. Ir para casa. Ir para casa. E aí a gente sabe que o Pedro é chefe de cozinha, a gente estava conversando aqui antes que o neném estava mamando o tanto que ele quisesse, né? Aí de certo vai ser assim agora. Eu pensei, tá com fome, toma uma você não quer mamar, então para. Na hora que você mamar de novo, você chora e te dou. E eu pensei que eu ia lucrar com isso, né? Ter um pai chefe de cozinha, mas eu enjoei tudo. Aí eu não comia quase nada. Ah, você acha que muda? Não, eu sou casado com um. Você acha que eu como lá em casa? Faz alguma coisa na casa? Não, ele cozinha em casa. Nada de Ferreira, espeto de pau. Ele fazia, porque eu falava assim que eu queria comer, mas eu não tinha desejo de comer nada. E aí, se eu tivesse um desejo, eu tinha que comer na hora, porque 1 hora depois já não tinha mais esse desejo. Mas o acompanhamento do pré-natal foi bem regulado, certinho. E aí a gente falei, Diana, agora você consegue comer alguma coisa? Que a gente ficava preocupado em ela não ganhar peso, né? As crianças não ganham peso. Tanto que ela perdeu peso nesse processo e os meninos ganhou o pezinho que precisava para poder nascer. A gente fala assim, nasceu prematuro, mas nasceu na hora, né? Era a hora que tinha que nascer. Porque a gente eu não tive problema de saúde nenhum, uma pressão maravilhosa, tudo muito bem, né, Johnny? Foi tudo muito bem. Porque era hora. Só que assim, era a hora, ela não quis. Gente, estou aqui conversando com o Pedro Ernesto, com o Johnny Cândido e com a Dina. Nós estamos falando de barriga solidária, tem uma história linda os dois, com a Dina, que fez parte dessa história. E daqui a pouquinho a gente volta, logo depois do intervalo. Acompanhe a Goiás é Mais TV nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. É possível ter lucro ou aumentar a receita sem ter que dobrar a produção? A resposta é sim. Com o Valorize, fica fácil organizar o financeiro e dar aquele up nos negócios. Basta alguns cliques para controlar entradas e saídas, cadastrar clientes e fornecedores, gerir contas bancárias e acompanhar a saúde das finanças através do fluxo de caixa. E já que o objetivo é crescer, o ponto de equilíbrio também pode te ajudar a cumprir suas metas de ganhos mensais. Tudo isso em uma única plataforma de gestão financeira online. Acesse valorize.com e crie sua conta grátis hoje mesmo. Estamos de volta, estou conversando com o Pedro Ernesto, o Johnny Cândido e a Dina. Estamos falando sobre barriga solidária. Johnny, todo esse processo exige profissionais muito sérios, né? A gente sempre fala, psicólogo, um monte de coisa, mas eu acho que a parte legal, o advogado é primordial, né? Para vocês se resguardar de tudo que pode vir a acontecer, não é? Sim. Vocês tiveram a doutora Cíntia Barcelos. Exatamente, é uma advogada especializada, né, em causas homoafetivas e assim, ela foi fundamental em todo esse contexto, né? Porque em alguns momentos, por mais que a gente tentou fazer tudo
nós mesmos resolvendo com os órgãos, chega uma hora que as coisas empacavam. E aí a gente precisou de um profissional para nos orientar, para saber que caminho seguir, de que forma fazer. E assim, por mais que nós três aqui sejamos amigos, confiamos plenamente na Dina, né? Porque um dos questionamentos que a gente mais ouviu era: mas e se a Dina não querer devolver essas crianças? A gente nunca teve esse medo, de fato, né? Nunca foi um medo existente. Mas na verdade também as crianças não são, os óvulos não são da Dina. Não, os óvulos, é exatamente isso. Para caracterizar uma barriga solidária, o óvulo não pode ser de quem gera, tem que ser de uma outra mulher. Então, nós que somos um casal homoafetivo, a gente recorreu a um banco de doadoras anônimas. Então, a gente só sabe características físicas dessa mulher que doou os óvulos. E a gente buscou características que ficassem entre eu e o Pedro, para não sair nada muito diferente do que nós somos. E aí, a gente recorreu a um banco de doadoras. Então, assim, os nossos filhos, eles geneticamente são irmãos por parte de mãe, que eles são de um óvulo, outro é de outro, porém pertencente à mesma mulher. Um fecundado com meu sêmen e o outro com o do Pedro. Então, assim, a gente se muniu de toda forma legal, né? A gente tinha um contrato entre nós, assinado por nós três, tínhamos todos os documentos e o contrato da clínica onde nós fizemos a fertilização, além de termos o documento do CRM. Né? Então, assim, caso acontecesse alguma coisa, inclusive comigo e com o Pedro, para a Dina ficar resguardada, né, ela poderia muito bem passar a guarda dos meninos para o familiar mais próximo responsável pelas crianças, né? Porque ela não tinha esse interesse de permanecer com as crianças mesmo. Gente, e para chegar nesse nível de contrato, de tudo, a parte psicológica é muito importante. Porque se você começa uma parte psicológica, vai conversar com o psicólogo, ele vai saber e vocês vão ficar sabendo se vocês vão poder continuar o processo. Porque é nesse processo que vai descobrir, assim, se a mulher vai querer realmente entregar a criança. É nessa conversa com o psicólogo. É saber se um dos pais não está preparado naquela hora, ou os dois estão, mas a mãe não. Então, assim, é uma coisa a se conversar com o psicólogo até Sim. vocês decidirem tudo, né, Johnny? A gente fazia terapia antes, durante, e aí a gente ainda continua fazendo terapia, porque eu acho que conversar com o psicólogo é você exercer o ato de se ouvir, né? Então, quando você se ouve, você passa a se conhecer um pouco melhor e acho que fica preparado para tomar decisões importantes. Nós falamos da doutora Cíntia Barcelos e ela gravou um vídeo, porque ela não pôde estar presente, o advogado é assim mesmo, gente, é audiência, é corrido, não dá. E ela gravou um vídeo pra gente explicando mais ou menos, assim, bem geral, né, esse processo, a parte legal do processo, né? Sim. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e daqui a pouquinho a gente volta. Meu nome é Cíntia Barcelos, eu sou advogada, especialista em direito das famílias e direitos LGBTI. Sobre a parentalidade para casais homoafetivos, sejam casais masculinos ou femininos, especialmente no que diz a reprodução assistida, nós temos algumas regras e normas, tanto do Conselho Federal de Medicina quanto do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Federal de Medicina diz que casais que querem utilizar de barriga em substituição ou útero em substituição podem se submeter às técnicas de reprodução assistida, desde que a doadora da barriga seja parente em até 4º grau, ou seja, mãe, avó, tia ou prima e que tenha já tido um filho. Então, essas são as novas atualizações de 2021, incluindo que essa doadora já tenha tido um filho. Caso o casal não preencha esses requisitos, não encontre uma pessoa de sua família para gestar um filho desse casal com o óvulo doado, ele precisa se submeter ao Conselho Regional de Medicina do seu estado e solicitar essa autorização, desde que também passe depois por uma clínica de reprodução assistida. Passando por esses procedimentos, o Conselho Nacional de Justiça, através dos seus provimentos números 63 e 83, permite o registro imediato dessa criança em nome desses 2 pais ou 2 mães.
Para isso, o casal também tem que ter ou uma escritura pública de união estável ou serem casados. Então, são algumas regras para que esses casais possam exercer essa parentalidade por meio da reprodução assistida aqui no Brasil. Bom, vocês acabaram de ver o vídeo da doutora Cíntia Barcelos. Eu quero mandar um abraço para ela e falar que eu quero trazê-la em breve ao programa para que nós possamos conversar sobre esse e outros assuntos também. Você me falou no início, Johnny, que vocês chegaram até a pensar em adoção, né? E a opção foi realmente filhos biológicos. Sim. Tem um porquê ou não? Porque aqui no Brasil, gente, vocês pensam que é fácil adotar? Também não é, não. Não. Esse processo que eles passaram, praticamente para adotar uma criança que está lá sozinha, sem ninguém, é super difícil também, que eu queria entender por que é tão difícil. A criança está lá, né? E muitas crescem lá e viram adultas lá. É a coisa mais estranha do mundo. Aí por isso, aí as pessoas acham ruim da pessoa sair daqui do Brasil e adotar fora, né? Porque aqui é muito difícil. Exatamente. Esse era uma dos planos também, né? Adotar. Mas quando a gente foi se informar o quão moroso, quão demorado é esse processo, inclusive uma colega nossa, né, que também está grávida agora pela segunda vez, através de barriga solidária, que é a Lu Salatiel, ela também tentou adotar. E assim, ela já estava há mais de 4 anos esperando na fila de adoção. Isso ela já tinha passado por todos os processos, preenchido todos os requisitos. E assim, quando a gente se depara com isso, é meio que assustador. E assim, o meu relógio de pai, ele estava gritando, quero ser pai, quero ser pai, quero ser pai. E aí eu comecei a meio que travar uma batalha contra o tempo. E, tipo assim, qual que é o caminho mais próximo para eu chegar a realizar esse sonho? E aí foi esse, de ter uma barriga solidária. Eu falei, não vai ser fácil, mas é o caminho que eu tenho. E que o processo deveria ser o inverso, né? Isso. A pessoa deveria pensar assim, a criança está lá abandonada, porque alguém abandonou lá, né? E tem 2 pessoas querendo adotar, tem uma pessoa querendo adotar, porque pessoas solteiras também podem adotar, gente, Sim. tá? Se informe, quem tiver interesse, se informe. Aí, vamos supor, ela está esperando há 4 anos. Essa criança já passou a primeira parte dela, da infância dela, sozinha no orfanato. Porque não tem alguém que possa agilizar aquele processo. Exatamente. Né? E aí vem alguém de fora, que eu também queria entender. Aí vem alguém de fora, de um outro país, e adota assim, ó. Aí a gente não entende, né? A gente fica sem entender. Porque eu acho que aí é onde tem que começar a investigar direitinho, porque parece que começa a investigação e não para, não continua, né? Ela para em algum lugar ali. Então é bom saber disso também. Dina, a gente já conversou no início, que eu perguntei como é que as pessoas reagiram, mas e sua família em relação à decisão de você ser barriga solidária? Eu não tenho muita ligação com a minha família, né? Então não tenho uma ligação, já moro sozinha, já tem muito tempo, desde os 25 que eu moro sozinha, tenho 39. Mas eu contei pra minha mãe e ela só ficava perguntando, vai ser meu neto? Eu falei assim, mãe, então vai ser o seu neto. Não são seu neto, são sobrinhos da senhora, porque eles vão ser meus sobrinhos. O contato que eu tenho maior é com minha irmã, mas ela aceitou, ela sabia que isso ia acontecer algum dia na vida. Então, Mas pela sua história já era, né? Já estava previsto mesmo. então, estava previsto, ia acontecer. Gente, parece que isso Sempre faz parte falei. da vida dela. Isso. O John me mandou assim, a história deles por escrito. Isso faz parte da vida dela. Ela sempre procurou isso. Ela sempre ouviu e viu outras histórias, né? Sim, e eu falei, tinha que acontecer e aconteceu porque a gente conhece, pouco tempo depois que a gente se conheceu, né? Eu já estava grávida, né? Foi pouco Já tinha tempo. dado certo, tinha passado pelo A processo. gente conversou foi a prima do Johnny que falou lá que ele tinha chamado ela para ser barriga solidária, ela falou que não conseguiria, né, entregar as crianças. Eu falei, eu tava lixando a unha lá na cadeira e falei, eu não tenho problema com isso não. Se ele quiser, a gente tenta. Falei assim, aí Que ela até já falou. a Dinha C, ela tinha felicitado você para a Lu Salatiel. Eu falei, eu já tinha citado, né? Eu falei assim, eu já tinha citado para a Lu para ser, né? E aí, aí ela foi e falou assim, mas você tem coragem de entregar? Eu falei assim, gente, eu não tenho vontade de ter filho. Não tem. A Dina sofreu muito preconceito de amigos também, né, Dina? Sim, tinha. Falando que era louca de fazer isso, que ela ia se envolver emocionalmente. Sim, e tinha pessoas
preconceituosos que falavam assim, tomara que não dê certo, porque isso não é de Deus. A gente escutou muito isso. Muito isso, né? Não é de Deus, você vai gerar para 2 homens, né? Então... Só lembrando uma coisa, a criança que está abandonada lá no orfanato, ela veio de um casal hétero. Pois é. Que está lá abandonada no orfanato. Isso, e muitas vezes de um homem hétero que mata a mãe, né? E a criança fica lá abandonada. Isso. Né? Então, assim... E Pedro, a gente falou, a Dina está falando de preconceito, vocês sofreram um tipo de preconceito por decidirem ser pais? Quando a gente estava na nossa bolha, né? Vamos Nossa dizer redoma, assim, né? Nossa redoma, com família, só que estava próximo. Não. Quando saiu um pouco da bolha, saiu um pouco da zona de conforto, a gente começou a ter um pouco de preconceito. Mas assim, isso para mim, até o último momento agora afetou um pouco, mas eu tento me levar e estabelecer. Porque eu acho o seguinte, o amor, ele vem para todos, né? Não tem como. A Dina, quando ela estava grávida, eu falei, Dina, você não vai amar essas crianças? Ela falou um negócio que eu nunca esqueci. Ela falou, lógico que eu vou amar, Pedro. Se eu não amasse, eu não ia ser um ser humano. Independente se é meu filho ou não, se eu vou levar para casa ou não, eu vou amar eles do mesmo jeito. Vão ser meu sobrinho, vão fazer parte das nossas vidas. A gente vai sair, eles vão crescer sabendo que a tia Dina gerou porque o papai não podia gerar. Então, isso é questão de ter o amor, de adotar uma criança, ter o amor, você tem que amar o próximo. Não ficar julgando, né? Porque na sociedade o padrão é daquele jeito. Cresce, né? Tem o papai e a mamãe, tem aquele casal normal, dá uma afetiva ali para poder ter a criança e ir embora. E às vezes não é assim. Você quer ter a vontade de ter uma criança, você pode ter. Podia ser de jeito mais fácil, sim, adotar uma criança para poder, porque o amor eu acho que seria o mesmo. Que eu sou da família, minha família toda, tanto parte pai, parte mãe, que eles são separados, eles têm adoção da família. Minha mãe já adotou, várias pessoas. A irmã mais velha do Pedro, né? É adotada. Do lado do pai. Tem duas que é adotada também. também. Então, ou seja, tipo assim, na minha família isso é normal, é comum. Então, assim, o amor é prolongado daquilo ali. Aí, quando vem essa questão do preconceito, né? Que a gente sofreu até recentemente, que a gente acabou divulgando que eles nasceram e tudo feliz. E aí chegou na rede social, né? Que foi aqui de Goiânia. Foi um jornal, né? Postou a nossa foto e tudo. E os comentários que vieram embaixo, até liguei pro John na hora, chorando. Falei, John, eu não aguento ver aquilo. Porque você nem conhecia as crianças, nem sabia o que elas estavam passando lá dentro do hospital. E aí eu julgava, falando, pra te acontecer isso mesmo, como que 2 homens vão ter filho? Tipo assim, pregando o ódio, sendo uma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo. Que se não fosse, até eu estava assim, isso não é vontade de Deus. Gente, se não fosse vontade de Deus, por que eu tinha deixado de encontrar a Dina, gerar essas crianças nascer, tá bem, tá com saúde agora, e aí falar que não é de Deus, que tinha que morrer mesmo, só porque era fruto de 2 homens? Não, eu acho que assim, eu não sei assim, o que você pode falar de uma pessoa dessa, mas eu acho assim, é simplesmente, primeiro, falta de amor próprio. Isso. Segundo, é uma pessoa que é infeliz, Com certeza. né? A vida dela é péssima, e sem nem ninguém lá discutir. Uma pessoa dessa, geralmente, ela é feia, é desse jeito. Então, esse tipo de gente, ela é infeliz o dia inteiro. Então, ela tá ali, ela tá procurando coisas na internet para poder bater, para poder falar mal de alguém. Ela não tem nada o que fazer. Esse tipo de gente é aquele tipo de gente que não tem nada para fazer. Hater. John, qual que é a idade dos bebês? Hoje eles estão com 5 meses de nascido, mas de idade gestacional corrigida 1 mês e 3 semanas. Ótimo, porque eles nasceram prematuros. Bem prematuros. Lembrando, gente, que nós gravamos esse programa no dia 24 de novembro, tá? E como vocês fizeram, vocês congelaram, tem previsão, estão querendo ter mais? Não, a gente vai parar, tem mais 7 lá congelados, a gente vai parar nos 2 meses, que era a intenção, era exatamente ter 2 filhos, e Deus nos presenteou, nos agraciou com 2 e ainda um casal, para a gente poder ter a experiência de criar 2 sexos diferentes. O que eles quiserem ser no futuro, né, a gente tá aqui para poder criá-los, né, e não para julgá-los. É engraçado que não é uma coisa de Deus e vieram 2. Vieram né? 2, então, exatamente. eu acho... Vieram um casal, Vieram um né? casal. É muito interessante. Assim como a gente pediu para Deus, e assim, nós que somos tementes a Deus, acreditamos num ser maior, ouvir isso nos fez, infelizmente, repensar. Porque algumas pessoas falam assim, mas isso não é de Deus. Eu falei, gente, aí quando acontece tudo isso, eu falo, gente, será que isso é uma resposta de Deus dizendo que não é para ser mesmo? Mas só que assim, e aí você começa a se questionar e perguntar a Deus, e Deus começa a te mostrar de outras formas. Exatamente. Porque assim,
nós estamos vivendo isso há mais de 5 meses, né? Eu que praticamente me mudei para dentro da maternidade, quanto eu tenho vivido, quantas histórias eu tenho visto e quantas pessoas eu pude ajudar nesse processo, sabe? Com a minha experiência dentro de uma UTI, porque ser pai de primeira viagem não é fácil, aí ser pai de prematuros dentro de uma UTI é pior ainda. Não, e como que não era de Deus? A outra tava lá lixando unha, gente. Isso. De repente apareceu, caiu no colo dela e ela abraçou aquilo. Foi, sem pestanejar. Foi, então era assim, é pra ser. E eu sempre falo, quem julga muito é quem criou o cristianismo. Eu não ligo o cristianismo a Cristo. Cristo está muito acima do cristianismo. O cristianismo, ele veio para julgar, né? Você vê que tudo que está lá na Bíblia Sagrada é julgamento, né? Guerra e julgamento. Então, assim, o que acontece? Mas você sabe o que eu... Se você levar para o lado espírita ou de um ser maior, você sabe que ali está tudo para acontecer. Ali estava tudo escrito. Se não fosse de Deus, se só filho de hétero fosse de Deus, por que de hétero, né, nasce prematuro, tem sequelas? Por que o de hétero são muitos abortos, né? Podem nascer gays, tá, gente? Pois então assim, eu acho que a gente está acima de tudo, o amor está acima de tudo. Por amor não existe hétero, não existe gay, não existe nada, né? Sabe o que eu percebi? Pessoas que julgam demais, elas têm sempre uma coisa para esconder. Quem tá julgando demais é você que tá em casa também, que você tem alguém próximo que julga muito, pode ir atrás da vidinha dela que ela tá escondendo alguma coisa, tá? É assim mesmo. Faz o burburinho para poder esconder dela. Para esconder a parte dela, é isso mesmo. Gente, esse é um assunto que nós poderíamos ficar falando horas. Com certeza. Né? Então, assim, foi muito bom tê-los aqui. Johnny, obrigado. Pedro, obrigado. A gente que agradece a oportunidade. Gostei bastante de saber da história. Quero continuar sabendo da história de vocês. Dina, muito obrigado. E obrigado mesmo por ter feito isso. Sabe? Porque é bom demais encontrar pessoas como você. Gente, para quem quiser assistir aos nossos programas, nós também temos um aplicativo. Vai lá na lojinha de vocês, pode baixar, vai estar aparecendo aqui para vocês. E para vocês acharem mais fácil todos os programas da casa assistirem, tá? Foi ótimo mesmo ter vocês aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. E obrigado também a vocês de casa por nos deixar fazer parte da sua vida. Até o próximo programa.